Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma Flow. Alma Flow é esse movimento, esse corpo vivo, um movimento global, um espaço onde a gente fala de autoconhecimento, espiritualidade, saúde e alimentação, mas tudo de uma forma real, aplicada na vida, sem fugir da matéria. Eu sou a Paulia L, mentora de bem-estar e espiritualidade, e aqui eu compartilho o que eu vivo, experiencio e estudo ao longo da minha jornada. E antes da gente entrar na energia da semana, eu tenho dois recados maravilhosos, importantes para você. Primeiro, que no dia 25 de abril eu vou estar conduzindo um aulão lindo, uma prática de yoga linda que vai acontecer lá no Vale Sul, no shopping Vale Sul, em São José dos Campos, acontece todo mês. A prática é aberta, é só chegar, vai ter tapete, brindes, presentes do shopping, vai ser muito legal encontrar você pessoalmente. Te vejo lá às 10 horas da manhã, no Espaço Gourmet. E o segundo é que eu estou abrindo vagas para o tão esperado e pedido Retiro Alma Flow. É um retiro internacional, bilíngue, inglês e português, onde a gente une yoga, espiritualidade, experiência na matéria. Ele vai acontecer em Paraty, justamente no final de semana da Flip, que é um dos maiores eventos literários do mundo. Então imagina durante o dia a gente mergulhado na natureza, no silêncio, na prática, e ao mesmo tempo podendo tocar essa energia cultural, artística e internacional que a cidade vai estar vivendo. As vagas são limitadas. O lote Early Bird vai até o dia 15 de maio. Depois disso, vira o lote. Então, se você sentir esse chamado, me manda uma mensagem. A minha equipe vai enviar para você todos os detalhes. E agora sim, vamos entrar na energia, falar um pouquinho da energia da semana. A gente sabe que esse ano parece um verdadeiro colapso no espaço do tempo e do movimento, porque este é o último ano antes de 2027, que, para algumas linhas de autoconhecimento como o Human Design, marca uma mudança de era. Então, a gente está fechando um ciclo que vem acontecendo, acredito que desde 1615, pela sabedoria do desenho humano. E é muito tempo vivendo dentro de um mesmo paradigma, né? Um paradigma baseado na lógica, na linearidade, na construção de sistemas, na globalização. E sim, a gente cresceu muito com isso, a gente precisa honrar tudo que foi construído, principalmente a conexão, o senso de coletivo, o estar junto. Mas agora a gente vai entrar numa nova era, e a gente já está percebendo isso, que é a era da individuação. E que é a era da individualidade, da autenticidade profunda. E os últimos 3 anos, eles não foram aleatórios, eles foram uma preparação energética, emocional e espiritual para esse ano. Então, se você sentiu que tudo isso ficou mais intenso, mais confuso, mais acelerado, não é só você. Existe um movimento maior acontecendo. A gente está vivendo nesse momento também, um momento bem intenso no céu, né? Com esse stellium em Áries que muita gente já está sentindo, muita ativação, impulso, início, movimento, mas ao mesmo tempo a gente está entrando na lua nova nessa sexta-feira, essa noite, que abre o mês de Iar, que é o mês de Touro. Então, pelo calendário cabalístico, cada mês tem um nome diferente, e esse nome Iar é representado pelo signo, esse mês de Iar, ele é representado pelo signo de Touro. E aqui começa algo muito interessante, porque Ares traz todo o fogo do começo, da ação, o impulso, a coragem de iniciar, e a astrologia tropical considera essa lua nova de agora a primeira lua nova do ano, a lua nova de Ares. Para quem segue o calendário cabalístico, a lua nova do mês de Ares foi na energia de Ares que passou. E o que é interessante aqui é que, além de trazer a gente ter essa energia de Áries, né, do fogo, do começo, Touro traz o enraizamento, a sustentação, a presença no corpo, a consistência. Então, essa semana é quase como se o universo estivesse perguntando: você não precisa começar de novo, você precisa sustentar o que você já começou. Se você quiser saber um pouco mais da energia da lua nova de Touro,
O episódio anterior a esse, que eu tô com a minha professora maravilhosa de cabala lá de Los Angeles, Rachel Madar, ela fala bem profundamente sobre a importância de eh, criar intenções nesse momento da lua nova de touro e tudo mais. Ela explica muito sobre tudo isso, fala muito da energia do mês de Iyar. É em inglês, mas está legendado. Olha, e vocês escutem, hein? Porque eu estou tentando legendar todos. Eu estou aqui legendando todas as entrevistas que eu estou fazendo no podcast de terça-feira. Então, se você não ouviu ainda, ouça, porque a gente aprende muita coisa com essas pessoas, com esses entrevistados maravilhosos que eu tenho trazido para o nosso podcast. Então, voltando para essa ideia de touro, né? Touro pede enraizamento. Essa semana, o universo está pedindo isso. Isso conversa diretamente com o que eu falei lá no início. Esses últimos 3 anos te prepararam. Agora não é mais sobre buscar, é sobre integrar. Porque quando a gente entra numa nova era, não é o mundo que muda primeiro, é a forma como você se posiciona dentro dele. Então, traga isso para vocês durante essa noite, se você estiver ouvindo o podcast hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, mas se não, a gente vai estar entrando nessa energia de touro agora, então, esse mês de touro de Iar, né? Então vai ter muita energia de Ares, mas traz essa bênção do mês de Iar para você sustentar esse fogo todo que está disponível para nós. Então, trazendo isso para algo bem prático, para a vida real, eu vejo isso todos os dias no meu trabalho como mentora. Pessoas que já sabem o que precisam fazer, mas travam, não por falta de clareza, mas por excesso de mente. Pensam demais, analisam demais e perdem o timing da alma. E é aqui que esse stellium em Áries, quando eu falo stellium, é vários planetas no signo de Áries. Isso não acontece faz mais de 1000 anos que isso não acontece. Então, por isso que está todo mundo falando desse efeito, esse efeito que o stellium de Áries vai trazer. Ele entra com muita força, porque essa não é uma energia comum. A gente não vê uma concentração assim em Áries com frequência. É um portal, então, de impulso, de fogo, de início muito potente. E, ao mesmo tempo, na astrologia tropical, essa lua nova também está falando que está em Áries, né? Então, não tem para onde fugir. Eu fugi para o mato hoje, né? Hoje eu estou aqui no meio do mato, vim para um chalezinho com o Sky, com o Breno, e eu pretendo ficar offline pelo menos 24 horas agora de Shabbat, para realmente integrar toda essa energia de Ares, que eu acho que é um momento de impulso, mas é um impulso consciente, é um movimento depois de meditação, de integração, de entender para onde é o caminho, não é impulsionar qualquer coisa, né? É sobre começar, mas não começar racional, planejado, perfeito. É começar o que vem de dentro. E para ouvir o que tem dentro, a gente tem que silenciar um pouco. Esse impulso ariano não passa muito pela lógica, né? Eu vi um texto esses dias que traduz muito bem essa energia e eu quero até trazer aqui para vocês como um convite para vocês sentirem. Na lua nova, eu honro os impulsos que surgem nos desejos que não passam pela lógica. Existe um chamado dentro de mim e eu escolho confiar. Eu não penso demais, eu não espero entender tudo, porque Ares não analisa, Ares tem coragem. Então reconheça onde já doeu, onde você se fechou, onde você parou de querer, mas não se prenda mais nisso. Hoje se permita querer de novo. Haja com presença, direção, verdade e se comprometa com o que é real mesmo quando exige maturidade. Saturno ele te sustenta criando estrutura, Netuno te guia no invisível, Plutão transforma profundamente, Mercúrio alinha sua mente com o seu movimento, Urano expande a sua consciência, Vênus abre seu coração para o novo. E mesmo sem entender tudo, você confia. Você não espera o caos te acordar, você escuta antes, você segue antes, você age antes. Hoje você planta novas sementes com coragem, verdade e presença. E isso conecta profundamente com outro ponto essencial, cura. Na Kabbalah, quando a gente fala de cura, Tiferet, a gente está falando de equilíbrio, coluna central, né? Doença, todo desconforto é um desequilíbrio entre os elementos dentro de você. Fogo, água, ar e terra. E às vezes
Você está com fogo demais, impulsiva, ansiosa, acelerada e às vezes está com terra demais, travada, pesada, sem movimento. Que são essas duas energias que a gente falou, Áries e Touro. Então, o que a gente vai buscar não é eliminar um lado, é integrar. Porque quando falta equilíbrio, falta luz. E isso é muito profundo. Doença é ausência de luz em algumas áreas da sua vida. Isso é o que a Cabala ensina. E o que muitas vezes impede a cura é quando você corta partes de você. Então, quando você diz, isso aqui eu não quero sentir, essa parte de mim eu rejeito, isso aqui eu não sou. A cura não vem da rejeição, a cura vem da integração. E é exatamente isso que essa semana está pedindo. Você não precisa se consertar, você precisa se trazer de volta. Trazer luz para onde você se abandonou e ao mesmo tempo ter coragem de agir diferente, porque não adianta só entender se você continua escolhendo igual. Talvez a pergunta dessa semana não seja o que você precisa curar, mas sim onde você já está pronta e ainda não teve coragem de agir. Provavelmente você já sabe, nossa, essa semana foram tantas pessoas que eu encontrei que falou de movimentos que já estão acontecendo. E tem uma parte aqui que eu queria deixar. Não basta ter consciência, não basta entender o seu mapa, entender o céu, entender o padrão. Em algum momento você vai ter que se mover. E eu vejo isso muito no meu trabalho. Às vezes a pessoa chega na mentoria com muita clareza mental. Ela já entendeu o relacionamento que esgota, já entendeu o padrão de autossabotagem, já entendeu que está vivendo no excesso do controle, do medo, da repetição. Jogou tudo lá na inteligência artificial, fez uma mentoria na inteligência artificial, já trouxe ali todos os seus pontos positivos, negativos, fortes ou não, mas a pessoa ainda está parada, está no campo das ideias. E aí vem uma grande lição essa semana. Você não pode ficar esperando sentir vontade para começar. Muitas vezes a cura ela começa antes da vontade. A cura ela começa no movimento. Às vezes você não está inspirada para rezar, mas você reza. Você não está inspirada para praticar, mas você estende o tapete. Você não está inspirado para conversar com verdade, mas escolhe a honestidade mesmo assim. E é impressionante como isso aparece também nas aulas de yoga. Tem dia em que a pessoa chega travada, cansada, dispersa mentalmente, emocionalmente pesada. E ela acha que precisa primeiro se sentir melhor para praticar yoga. E na verdade é o contrário. Ela pratica e daí a energia começa a circular. Ela respira e então a mente começa a clarear. Ela se move e então dentro dela volta, ela começa a lembrar de novo quem ela é. No Vedanta, no yoga e também tudo que eu vejo na prática espiritual real, existe essa compreensão de que o corpo, a mente e a alma caminham juntos. Então, quando o corpo está sem força, a mente enfraquece. Quando a mente está enfraquecida, a alma perde espaço de expressão. E quando a alma está perdendo esse espaço, a vida começa a ficar sem brilho, fica sem direção, fica sem presença, fica aquela coisa cinza. Por isso que a alegria, ela não é um luxo. A presença não é um luxo, vitalidade não é luxo. Isso é uma necessidade espiritual, gente. Então, eu queria costurar isso até com algo muito importante. Nem tudo que você sente como eu é essência. Tem muita coisa aí que é camada, que é defesa, que é hábito. Tem muita coisa aí dentro de você que é medo com nome de identidade. E eu vejo demais isso nas mentorias. Então a pessoa diz: eu sou assim, eu travo mesmo. Eu sou ansiosa. Eu preciso disso para conseguir relaxar. Eu preciso controlar tudo, senão nada vai dar certo. Eu não consigo confiar. Eu sou intensa demais. Meu, mas muitas vezes isso não é nem a sua essência, isso é só uma casca, são as coraças. Por isso que eu falo tanto da importância de algumas terapias mais fortes em alguns momentos da vida, corporais, assim, né? Como eu trago, por exemplo, a terapia tântrica, eu chamo de toque sagrado, para diferenciar, né, dessa bagunça que está virando, né, falar desse assunto. E é exatamente isso, quando você ativa de uma forma consciente, de uma forma muito responsável, né, a energia da pessoa, vital daquela pessoa, é como se fosse assim um fogo de artifício dentro da pessoa. Arranca toda essa coraça, você arranca com a mão. Eu falo que arranca com a mão.
Então, essas camadas, essas coraças que forma, e que o yoga também ajuda a destravar tudo isso, só que o yoga, ele é mais lento, né? Porque vai aos pouquinhos, vai expandindo aos pouquinhos, né? De acordo com o desejo daquela pessoa também. Porque o trauma, ele tá na fáscia, né? Do corpo, ele tá no corpo. Então, a camada, ela se forma depois de dor, de frustração, de excesso, de trauma, de medo, de repetição. E o caminho espiritual terapêutico é também corporal, não é fortalecer a casca, é começar a dissolver o que está bloqueando essa luz. Por isso que muitas vezes a pessoa nas mentorias eu trago ela para o simples. Eu primeiro começo com o simples para ela não desistir mesmo, né? Que faz toda a diferença. O simples, tudo é muito simples, é a gente que complica. Então, dormir melhor, comer melhor, respirar, reduzir o excesso, voltar para o corpo, criar rotina, estabelecer limite, sair do vício, do caos. Tem gente que quer um salto espiritual, mas não tem estrutura. E daí não sustenta aquilo. Tem gente que quer cura profunda, mas continua alimentando tudo que drena a própria energia. Tem gente que quer paz, mas vive em guerra com o próprio corpo. Se você rejeita o seu corpo porque ele não está num padrão que você gostaria que estivesse, se você começa com esse padrão de rejeição, todo mundo vai rejeitar você porque você mesmo já se rejeita. Então, essa semana não está favorecendo a fantasia, entendeu? Ela está favorecendo coragem com maturidade. Esse fogo de Ares traz impulso, mas não é impulso para se perder mais. É um impulso para romper essa casca, essa coraça, para sair da paralisia, para parar de confundir resistência com identidade. E isso é muito forte, porque às vezes a resistência não é sinal de que não é para você. Às vezes a resistência é exatamente o sinal de que ali existe um crescimento. Então você sente resistência para praticar, mudar, dizer não, escolher diferente, mas isso não significa que está errado. Muitas vezes significa que tem uma parte sua acostumada ao velho tentando sobreviver. Então, talvez o convite agora seja esse. Não espere o humor perfeito, a certeza absoluta, o cenário ideal. Comece com o que você tem agora. Dança um pouco mesmo sem vontade, respira mesmo sem vontade, reza mesmo sem vontade, pratica mesmo sem vontade, escolhe melhor mesmo sem aplauso, se posiciona mesmo com medo, porque quando você começa a se movimentar, o fluxo ele encontra você. E talvez a verdadeira pergunta desse momento seja quais são os hábitos, os medos, os excessos e quais histórias você vem chamando de seu, de que é você. Mas na verdade, são só camadas impedindo a sua luz de passar. Faz sentido? Qual que é aí o projeto, qual que é a ação que você tinha que tomar, que você está aí enrolando, mas a vida já está te empurrando. Então eu quero que você pense no seu dia a dia mesmo, porque senão tudo fica muito bonito no campo da ideia, mas não aterriza-se na sua vida. Então, no fundo, fé ou emuná, que a gente fala na Cabala, né, não é uma coisa que você simplesmente tem ou não tem. Emuná, fé, certeza além da lógica, é algo que você constrói, é algo que você alcança, é um estado de consciência que vai sendo conquistado a cada teste, a cada escolha, a cada momento em que você decide não endurecer. É como se a vida fosse te perguntar o tempo todo: isso aqui vai virar cicatriz ou vai virar um troféu? Você vai sair dessa experiência só com dor? Ou você vai sair com mais verdade, mais centro, mais presença, mais confiança? Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa chega vivendo um término, uma perda financeira, uma crise no corpo, um momento de muita confusão emocional. E a primeira reação quase sempre é resistência. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que justo agora? Por que que eu perdi isso? Por que que não deu certo? E eu entendo, isso é humano. Mas existe uma virada espiritual muito profunda quando a pergunta muda de por que isso acontece comigo para o que que a vida está tentando construir em mim através disso. Essa mudança é gigante. Até no Vedanta a gente aprende a observar, né, sem se fundir completamente com o drama da mente.
A mente ela vai reagir, ela vai criar medo, vai projetar futuro, vai querer controlar tudo. Mas você não é só a sua mente. Existe algo em você que observa, que permanece, uma consciência mais profunda que não colapsa a cada mudança externa. E quando a gente se lembra disso, começa a nascer um pouco mais de espaço interno. No Tantra, a gente também vê isso, né? Existe muito essa compreensão de que a energia precisa circular. Então, quando a gente resiste demais, a energia fica estagnada. Por isso que tem aquelas meditações ativas de tanto movimento no corpo, respiração, que te leva a catarse para sair dessa estagnação. Porque quando a gente se agarra demais, a gente endurece. E quando a gente quer controlar tudo, o corpo ele fecha, a respiração fica curtinha, a vitalidade ela diminui. E a gente está vendo isso no cotidiano o tempo todo. A pessoa está presa no relacionamento que já acabou energeticamente, mas ela continua ali porque ela tem medo de ficar no vazio. Ou a pessoa está presa a uma identidade antiga, mas continua alimentando essa versão porque não sabe quem que vai ser sem essa versão. Ou a pessoa ela quer uma abundância, mas vive completamente fechada, contraída, com medo de perder, com medo de se arriscar, de fazer coisas diferentes. A pessoa ela quer um amor, mas ainda está emocionalmente ocupada por uma história de 3 anos atrás. Ou a pessoa que quer paz, mas o sistema nervoso dela está viciado em conflito, em urgência, em excesso. Então, muitas vezes o trabalho não é atrair mais, é desobstruir, é liberar o fluxo, é parar de interromper a vida com tanto controle. Então, por exemplo, o Human Design fala isso de uma forma clara, né? Tem gente que tenta viver pela mente quando o corpo já está mostrando outro caminho. Ou tem gente tentando forçar o timing, forçar a resposta, a relação, o trabalho, quando na verdade o desenho dela pede uma espera, uma escuta, um alinhamento, um convite ou uma presença. E aí a pessoa se cansa, fica frustrada, se desconecta porque está tentando fazer a vida acontecer a partir do medo e não da própria mecânica profunda. Então, lembra que rendição em alguns momentos não é uma passividade. Rendição não é desistir, não é ser fraco, não é parar de lutar com a realidade o tempo todo. É simplesmente reconhecer. Talvez eu não entenda tudo agora, mas existe uma inteligência maior me conduzindo. E isso, para mim, é uma prática espiritual extremamente concreta. É quando o plano muda e você escolhe não entrar em colapso. Eu sei que é difícil, mas é um treino. É quando alguém vai embora e você escolhe não se abandonar. É quando algo vai travar e daí você vai escolher ouvir antes de forçar. É quando vem aquele medo e ainda assim você não entrega o volante inteiro para ele, você vai a partir do medo. E daí começa esse ciclo lindo, que é quando você se rende, você sai da resistência. Você acessa a confiança. E daí, se você acessa a confiança, você relaxa. Olha que maravilha. E daí a energia volta a fluir. E daí, quando a energia flui, vem mais alegria. E quando a alegria volta, a cura encontra espaço. Olha como isso é prático. Então, a aluna que volta a dormir melhor quando para de brigar com tudo. Ou a mentorada que encontra clareza quando aceita que um ciclo acabou. Ou a pessoa que volta a sentir tesão pela vida quando para de insistir no que já expirou, que já venceu. Ou a mulher que volta para o corpo, para a prática, para a rotina e começa a se sentir viva de novo. Então, às vezes, a cura não chega primeiro como um milagre, às vezes ela chega como uma rendição, como uma exalação, honestidade, como um momento em que você para de dizer, ai, não era para ser assim, e começa a perguntar, como que eu caminho com mais consciência a partir daqui? E um dos maiores, talvez esse seja um dos maiores convites para essa semana. Perceber onde você ainda está tentando controlar o rio, em vez de aprender a nadar com mais presença dentro desse rio. Porque a fé verdadeira não é a ausência de desafio, é a capacidade de atravessar o desafio sem perder a conexão com a luz. E é isso que no fim vai transformando o trauma em sabedoria, ferida em maturidade, a experiência como um troféu de consciência. E para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria deixar um último convite aqui para o seu coração,
durante esse período do Homer, da contagem do Homer, que você pode aprender um pouco mais sobre isso nos últimos episódios. Existe uma pergunta muito importante: você está guiando o seu dia ou o seu dia está guiando você? Porque a maior parte das pessoas acorda já sendo puxada pelo mundo externo, pelas notícias, rede social, preocupação, pelo passado, pelo medo do futuro, pela opinião dos outros e sem perceber, vai construindo o dia todo em reação ao que vê e ao que escuta. E principalmente nesse tempo do Homer que a gente está, é justamente um tempo para interromper esse automático. É um tempo para lembrar que existe uma versão mais alinhada, mais inteira, mais livre de você. E que ela não nasce da reatividade, ela nasce da consciência. Então, antes de pegar o celular, antes de entrar na sua lista de coisas para fazer, de mergulhar nos seus problemas, existe uma prática muito simples e muito profunda: voltar para o seu estado de presença. Volta para a presença. Qual que é a energia que você quer estabelecer hoje? Como que você quer viver esse dia? O que que a força, o universo, o Criador está te convidando a construir em você agora? Porque quando você começa o dia em certeza, tudo muda. Certeza de que nem tudo precisa fazer sentido agora. Certeza de que a luz está com você, certeza de que existe algo maior sustentando o processo, certeza de que você não está separado do amor, da abundância, da direção que você busca. E essa consciência muda a forma como você responde à vida. Outro ponto muito importante é lembrar: seja uma construtora, um construtor e não um destruidor. Construa pontes, não destrua pontes. Isso parecem coisas muito simples do dia a dia, na forma como você fala com alguém que você ama. Eu, por exemplo, hoje já explodi com o Breno, né? O Breno é meu namorado. Discuti com ele por alguma questão, ele chegou querendo ajudar e eu já estava assim. E daí a gente lembrou: Stella Ares, na hora já pedi desculpa, desculpa. Então, assim, a gente perde às vezes a cabeça, pede desculpa, tenta recomeçar, né? Pausa, respira. Presta atenção na forma como que você entra numa conversa difícil, como que você lida com frustração, na forma como você dá ajuda, ama, cuida, porque nem toda entrega vem da luz. Às vezes a pessoa está dando muito, mas por medo de perder. Às vezes você está agradando muito, mas tentando controlar o resultado, por isso que você está agradando. Ou às vezes você está sendo boa demais, bom demais, mas no fundo você está com medo de não ser escolhido. E isso não é uma construção verdadeira. Construir é agir com consciência, é perguntar: isso que eu estou fazendo agora vai gerar uma luz, ou vai gerar luz ou dependência? Gera paz ou manipulação? Gera verdade ou controle? E o terceiro ponto que eu acho essencial nesse momento é o cuidado com a fala, com a palavra, com o que sai da sua boca, com o tipo de energia que você espalha. Porque a palavra ela cria campo. Então observa, você está reclamando demais, falando demais, comentando a vida dos outros demais, alimentando caos, crítica, comparação, negatividade, ou você está usando a sua voz para curar, abençoar, orientar, iluminar. Isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa ela quer um milagre, mas passa o dia inteiro reforçando o caos pela fala. Ela quer amor, mas fala com amargura, quer expansão, mas fala com medo, quer paz, mas vive comentando confusão. Então, talvez uma prática muito poderosa para essa semana seja falar menos e falar melhor. Silenciar quando não for necessário e quando falar, fala com intenção mesmo. Trazer presença, verdade, bondade, direção. E eu quero te lembrar, encerrando esse episódio, que esse é um tempo de plantar semente. Talvez você ainda não esteja vendo o resultado, talvez muita coisa ainda está em processo, mas o trabalho interno que você faz agora não é em vão. Tudo que você planta em consciência nesse período floresce depois com muita força. Esse momento é o momento das sementes, gente. Não perca essas sementes. Não perca esse momento para plantar suas sementes. Gratidão por você estar aqui comigo até o final de mais um episódio.
Compartilhe esse episódio com alguém que você ama, com os amigos, com as amigas, com os amigos gringos também. Compartilha com pessoas que nunca ouviram falar do podcast Alma Flow. Chama para os retiros. Esse retiro que eu vou fazer vai ser incrível. Eu estou super empolgada. Vai ter assim muita surpresa boa. Vai espalhando isso, porque essa comunidade ela não é só minha. Ela já virou um corpo vivo com todos vocês. Vocês fazem parte disso. E nesse momento, se você quer vencer esse evil speech, né, a língua má, o lachonará que a gente fala, a negatividade, o caos do mundo, faça algo bom com a sua energia. Compartilhe palavras boas, compartilhe esse podcast, compartilhe luz. O mundo já está com muita raiva, muita guerra, muita confusão. Então, esse episódio não é nem para me ajudar em si, é para você ajudar o próximo também. Porque se esse episódio está ajudando você, com certeza ele vai ajudar outras pessoas também. E eu espero todos vocês nesse retiro incrível que vai acontecer em julho. Eu estou muito empolgada com tudo que está vindo. Um beijo para vocês, gratidão pela presença e até o próximo episódio.